Hey, estamos começando mais um podcast. Eu sou a Camila Cross. Eu sou o Ricardo Perialdo. E esse é o Pod Estagiar, o podcast oficial do Estagiário Sênior. Por aqui a gente fala sobre processo seletivo, sobre estágio, sobre carreira. O nosso objetivo como estagiário sênior é te ajudar a conquistar um estágio foda nas maiores e melhores empresas e ajudar os estagiários rumo à efetivação. Esse podcast é apoiado pela Red Bull. E o podcast de hoje, né, o episódio de hoje, a gente vai falar sobre tipos de estagiário. A gente vai trazer a nossa visão aqui de diversas empresas que a gente já passou e também mostrar os tipos de estagiários, tanto o lado negativo, que a maioria dos estagiários deve fugir, e os tipos certos, né, que... Os tipos bons. O tipo estagiário sênior. E é importante a gente ressaltar que nem todo estagiário vai ser um único tipo, então as pessoas podem ter variações desse tipo, mescla desses tipos, e podem ter outros aí também que talvez vão descobrir, quem sabe um estagiário mutante surja, que a gente ainda não conhece, né? E é importante frisar aqui, quando a gente fala aqui dos tipos de estagiários, porque a gente vai falar muito de muitos tipos negativos, muitos tipos assim que você não gostaria de ser. Mas é importante você entender que na carreira, por exemplo, falar da minha carreira, meu primeiro estágio, eu tava no segundo semestre da faculdade, nunca tinha trabalhado na vida, nunca tinha tido uma experiência profissional, e eu não tive mentores ali no começo da minha carreira, não tive gestores e pessoas no time a qual eu pudesse me espelhar de forma positiva, então eu aprendi muito na prática. Muito sozinha, sabe? Então, eu passei por 5 estágios no total. Cada estágio eu fui aprendendo algumas coisas. Só que pra eu aprender a me tornar uma estagiária sênior, pra eu poder estar no lugar onde eu sempre quis estar, assim, com relação a conhecimento, atitudes, comportamentos, eu tive que errar pra caramba. E ninguém me falou que era errado. Então, muitos tipos de estagiário que a gente vai citar, eu já fui. E às vezes isso é meio vergonhoso. Às vezes a galera vai ouvir aqui e falar, caralho, eu faço isso, que bosta. E vejam isso aqui, né? Como um olhar de oportunidade, de mudança, porque até a gente conversa muito com os nossos mentorados da mentoria Outliers. Muitos alunos já passaram por isso. Sim. E a gente fala, cara, foge disso, é normal. Eu queria só frisar que é natural errar. É aquele ditado, né? Não existe estagiário inútil. Você ainda pode servir de mau exemplo. Cara, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Isso. É sobre isso. E o primeiro tipo de estagiário que a gente pegou aqui é o estagiário corner job. Que ele só faz o corner job, só faz o trabalho operacional. Isso faz com que ele não desenvolva uma visão estratégica. Então é o estagiário que só sabe apertar parafuso. E também às vezes acontece de ser uma burrice da pessoa, de ter, ou falta de conhecimento também, de ter escolhido, aceitado e continuado em um estágio que não vai te desenvolver, né? Que é uma vaga que não te desafia, às vezes uma vaga mais de back-office, mais operacional, e aí você pode travar sua carreira aí para um longo prazo. Então, porque a gente fala muito do estágio foda. Só que o estágio foda não é simplesmente você tá numa grande corporação, você tá numa empresa de renome. Então, se a gente pega, por exemplo, o Bradesco, que é um puta estágio desejado pela galera. Cara, dentro do Bradesco tem as áreas estratégicas, as áreas relevantes, as áreas onde a galera ganha mais grana, tem essas áreas onde o estagiário ele é efetivado como analista, e tem as áreas ali, né, que o estagiário, cara, só faz coisa operacional. E não percebe, igual você falou, não percebe. Você conhece algum caso aí de estagiário que era assim? Vários. Até, por exemplo, quando eu tava no meu estágio no Itaú, eu tava numa área super estratégica. E às vezes eu tinha interface com outras áreas, com outros estagiários, que você via que a pessoa tava numa área totalmente corno job. Que é assim, óbvio, são áreas que são importantes porque precisam pra empresa rodar, mas eu não escolheria isso pra minha carreira, sabe? Porque você via que a área tava ali só pra dar apoio pra uma área de negócio, pra uma área estratégica, por exemplo. Então, não tinha muita perspectiva de carreira. Porque se a gente pega, né, olhando pelo todo, igual você falou, a empresa precisa. Mas você estando num papel como protagonista, você podendo escolher, não faz sentido você escolher pra sua carreira. E um negócio que é muito importante ressaltar aqui é a questão do back-office, igual você falou. O que é o back-office? Você trabalhou, né, com áreas que eram back-office, eles eram seus
clientes internos, né? O back-office são... Não, eles eram meus fornecedores internos. Fornecedores. Porque eles faziam trabalho pra minha área. Então, o back-office, ele é uma área que vai ficar ali nos bastidores, por exemplo. Então, a gente tinha, o nosso processo de abertura de contas, de cartões de crédito, e aí o comercial vendia produtos, criava estratégia, desenhava produto, criava um monte de coisa, e o back-office era uma área de apoio que ficava longe, nem ficava na sede administrativa do banco, que ficava lá só abrindo as contas, digitando informação manualmente, validando os documentos. Então, assim, era uma área essencial, porque sem eles não adiantava a gente vender, não adiantava criar produto, só que quem tava lá dentro só ficava nesse operacional, então a pessoa não se desenvolvia, não aprendia, não era desafiado, e também não tinha muita perspectiva de carreira, porque dificilmente quem foi efetivado num estágio de back-office vai conseguir ir para uma área de negócio. É um abismo muito grande entre uma área e outra. Então, no longo prazo, isso pode começar a minar a sua carreira, sabe? Então, aqui é muito importante. Muitas vezes, antes de entrar no estágio, você não tem tanta maturidade pra saber o que é uma área estratégica ou não. Na hora de escolher o seu estágio, na hora que você tiver entrevista, processo seletivo, tenta observar isso. Se você viu depois que você entrou no estágio, que você caiu numa área que não é estratégica pra empresa, começa a criar um plano de ação pra ser efetivado em outra área ou até buscar outro estágio. Porque no longo prazo vai cagar a sua carreira. E o problema do estagiário corner job... É o que você falou, ao longo prazo, ele pega muito. Porque se você não percebe que você tá numa área que não é estratégica, se você não percebe que tá só fazendo corner job, o grande impacto vai ser ano após ano, mês após mês. Por quê? Você vai desenvolvendo uma mentalidade da galera corner job. Você vai desenvolvendo uma mentalidade da galera que tá trabalhando em áreas não operacionais. E qual é essa mentalidade? É a mentalidade, às vezes, a forma de pensar, a forma de olhar para um projeto, porque normalmente essas pessoas não olham de uma forma tão analítica, não olha como olhar de oportunidade. O que a gente tem aqui para melhorar, para entregar melhor, que não sei o quê. Porque a galera principalmente trabalha em back-office ou áreas que não são tão operacionais, áreas que são corner jobs, que fazem corner job no dia a dia, normalmente é a galera com uma mentalidade de muita reclamação. Não sei se você já percebeu isso, mas é uma galera que tá, tipo... Puta, não vê a hora de chegar uma sexta-feira, que acha que as áreas estratégicas ficam mandando, que a galera é arrogante, que não sei o quê. E você, como estagiário, vai desenvolvendo essa mentalidade. Sim. Porque você é a média das 5 pessoas que você mais anda. E se seu gestor, a galera da sua equipe, é tudo assim, meio negativona, meio reclamona, meio... Nossa, essa empresa, vixe, explora a gente. Ainda mais em início de carreira, você tá... Todo mundo que você tem contato no início começa a ser referência pra você, porque você tá lá pra aprender, criar os primeiros passos. Então você absorve muito isso e leva, né? Então se você é estagiário hoje e tá sentindo que não tá sendo desafiado, que é sempre a mesma coisa, nunca tem projeto relevante, você é o estagiário corner job. Você só não sabia. Foge que é uma cilada. Mas nosso próximo tipo de estagiário aqui, esse me irrita. Eu tenho um ranço com esse tipo de estagiário. Que é o estagiário acadêmico. Ele acha que ele tá no estágio pra colocar em prática os conhecimentos que ele aprende na faculdade. E muitas vezes é um estagiário meio arrogante. Porque, cara, é o que a gente sempre fala, né? Quando você começa a estagiar, você percebe que 90% das coisas que você faz no seu estágio, você não aprende na faculdade. E se você aprendeu na faculdade, muito provavelmente vai ser de um jeito muito diferente. Talvez o conhecimento já estava desatualizado, ou você viu num nível muito superficial, ou você viu aquilo num nível superficial mais estratégico, e você toca ali o tático, o operacional, então vai ser diferente. E o estagiário acadêmico é o que quer fazer as coisas igualzinho, ver na faculdade. Então acha que o gestor não sabe nada, acha que a empresa tá fazendo as coisas erradas, e ele é o certo. Esse é o estagiário acadêmico. O estagiário acadêmico, ele tem o seguinte problema. Porque o estágio, ele de certa forma tem como objetivo fazer com que você aplique as coisas que você aprende na faculdade, só que aprendendo na prática. Só que o grande ponto, o grande erro aqui do estagiário é achar que o papel do gestor, ele vira gestor e fala: então agora o meu papel como gestor é contratar um estagiário e ensinar tudo para o estagiário e desenvolver. Não, estágio para você para aprender, mas o gestor te contrata para aplicar, para você ir lá e botar a mão na massa.
faço, não pra ficar te ensinando. E tem muito... o que eu menos gosto do estagiário acadêmico é justamente a arrogância disso. Porque eu já vi muitas vezes também, por exemplo, o gestor, às vezes ele tá num cargo de gestão, e é principalmente pra gerir as pessoas, os recursos, e levar isso em linha com as diretrizes de negócio, as diretrizes estratégicas. Só que nem sempre o gestor é um especialista naquele assunto. Então, às vezes, ele tá lá mexendo as peças ali, e o estagiário ou os analistas que estão ali na área, eles são as pessoas que têm que executar a parte técnica. E aí ele acha que, por exemplo, o gestor dele não sabe nada, ou o gestor dele não consegue ensinar. Parece que o gestor chegou ali por... Não sei, Caiu né? no céu, Não sei o que o estagiário pensa. É bizarro. E eu já tive uma situação de uma pessoa conhecida que ela tava contando, né? Ele começou a estagiar numa área de química, ligado ali à fábrica e tal. E aí um dia ele perguntou pro gestor dele sobre determinada coisa, e o gestor falou uma coisa técnica da área. E o gestor, meio idiota também, falou, ó, isso daqui você ainda não tem maturidade pra saber, não tá no seu nível, eu não vou te contar. E aí ele era um estagiário acadêmico raiz, ficou incomodado com isso, ele foi pesquisar o negócio na internet e entendeu o que era, tirou a dúvida dele. E aí ele foi lá e falou pro gestor, olha, aquilo que você falou era isso, que você falou que eu não sabia era isso. Então ele foi com toda essa arrogância e levou isso pro gestor. Cara, isso só te queima, É porque assim... Cara, o que passa na cabeça do estagiário falar, vou provar pro meu gestor que ele tava errado, vou provar pro meu gestor que ele é um otário. Beleza, pode provar, prova, vai na fé. Por que raios ele ia te manter como estagiário? Por que raios ele vai te efetivar? Você humilhou o seu gestor, você acha que ele vai te querer no time? Então assim, é uma mentalidade que você fala, cara... Tá se esforçando pra ser burro, não é possível. E ainda tem um outro ponto do estagiário acadêmico que prejudica muito ele no estágio. Porque, no geral, quem é o estagiário acadêmico é a pessoa que vem com foco total na faculdade. Então, assim, o mercado vai te falar, né? A linguagem bonita do mercado. Não, você é estagiário, seu foco tem que ser os estudos, tem que ser não sei o quê. Só que na prática, se você quer crescer, se você quer ser foda no seu estágio, quer construir uma carreira desde o início muito foda, cara, você não tem que ter o foco na faculdade, você tem que ter o foco na sua carreira. E o estagiário acadêmico é esse tipo de estagiário que sempre vai estar só estudando pra prova, não vai estudar pra coisa da área, vai deixar o estágio em segundo plano pra estudar. É o estagiário que sai mais cedo em dia de prova, por exemplo. Sair mais cedo em dia de prova é um direito seu, você pode fazer isso. Mas, cara, nem sempre vai ser o mais estratégico pra sua carreira. Às vezes é melhor você tirar um 5 ali na prova, estudar na hora do almoço, estudar no caminho do estágio e ficar lá, mostrar que você tá ali. Às vezes deixa pra participar de uma reunião importante por causa disso, por exemplo, e se queima ali. Porque, pô, você tá saindo mais cedo da prova, beleza. Pode ter prova que você realmente precisa, porque, putz, se eu não estudar, você não vai nem passar, vai dar BO. Mas ok, mas pensa, puta, e se nesse dia acontecer um projeto, rolando um projeto muito importante, uma reunião muito importante, você perde. Ninguém vai se importar que você tá perdendo, mas você tá perdendo várias oportunidades ali. Né? Você não sabe o que pode rolar. Então, assim, o estagiário acadêmico me irrita muito. Ainda dentro disso do que pode rolar, quando a gente for falar do estagiário reclamão, tem uma coisa que pode atrapalhar a sua efetivação, dependendo da situação que tá relacionada. Spoiler! Mas o nosso próximo estagiário, esse daqui da vergonha alheia, Camila, que é o estagiário perdão por existir. Por quê? Ele praticamente pede perdão por ele existir, por ele estar ali. Que é o estagiário que é totalmente inseguro, ele vai falar com a pessoa, ele já chega inseguro, com aquela postura toda, como que eu falo? Contraída pra dentro, ele fala baixinho, ele tem medo de se expor, e ele também tem essa insegurança de errar, ou de fazer alguma coisa diferente do que pediram, então ele começa a hipervalidar todas as entregas, tudo que ele faz ele quer mostrar pro gestor. Esse é o estagiário que tem o perdão, pede perdão por existir. Eu trabalhei com uma estagiária que era assim, e cara... dava até agonia, sabe? Aquela pessoa que fala alguma coisa e dá risada, assim, por nervosismo, né? Nem porque alguma coisa é engraçada. A pessoa... conta uma piada, ela finge que tá rindo só pra... ou qualquer coisa. Ou a pessoa vai falar alguma coisa e ela dá risada, assim, porque tá nervosa. É nítido que a pessoa tá nervosa. E essa pessoa, esse estagiário que eu trabalhei... Ele, quando perguntavam sobre o trabalho dele, sobre o projeto que ele tava fazendo, ele não sabia falar, porque ele travava por medo de falar alguma coisa errada, ou às vezes por estar falando com uma outra pessoa. E é muito engraçado que, assim, eu sempre me perguntei, por
por que raios alguém contrata um estagiário que é assim? Porque dá pra você analisar que o estagiário é inseguro. Você vê isso no processo Você vê na seletivo. entrevista, principalmente, na dinâmica, mas principalmente na entrevista, porque você tá conversando ali com o estagiário. E essa pessoa que eu trabalhei, eu acompanhei também a questão da contratação e tal. E o gestor pegou justamente por causa disso. Falou, putz, é uma pessoa muito insegura, é uma pessoa que tá precisando desenvolver mais a maturidade, mais a confiança. Eu quero pegar esse desafio pra mim. Só que o gestor, em contrapartida, não sabia fazer isso. E aí, o estagiário, cara, se prejudica muito. O estagiário, desculpa por existir, não vai pegar projeto. Porque, primeiro, nenhum analista, nenhum gestor, a longo prazo, vai querer levar pra uma reunião ou deixar ir numa reunião em nome da área, Ou em da nome do projeto, né? ou da responsabilidade, porque não há confiança. Que sabe que aquela pessoa, quando precisar falar mais alto numa reunião, precisar se posicionar, defender alguma coisa, não vai ser essa pessoa. E assim, quando a gente fala de profissionais, você vai crescendo na carreira quando você já vai ocupando uma cadeira maior que a sua. O estagiário, desculpa por existir, infelizmente ele não tem ainda a capacidade de fazer isso por conta da insegurança. Então, o gestor pede para fazer uma coisa, uma atividade. Ao invés de ele entender essa atividade enquanto o gestor está explicando, ele tem medo de parecer burro e pedir e perguntar. Não, peraí, só vamos recapitular. Então, você tá me pedindo pra eu colocar Red Bull inteirinho dentro desse copo? O gestor pode falar, não, na verdade, só até a metade e o restante você joga fora. Se o estagiário já perguntasse logo no começo, não teria insegurança durante o processo. E aí, na entrega, ele tem certeza que o estagiário tá entregando pela metade. Mas esse estagiário tem medo de parecer burro. E aí, durante o processo, fala, ai, puta, é pra eu entregar na metade, era cheio, e aí começa a atrasar a entrega, e aí ali sua imagem com o gestor vai caindo, a confiança que ele tem com você vai caindo, e tudo assim, ó, é efeito dominó. Quando você, estagiário, perde a confiança do seu gestor, você tá perdendo projeto, está perdendo responsabilidade, autonomia, interação, é efeito dominó. É a pior coisa que você pode fazer como estagiário. E ainda esse exemplo que você trouxe é a pessoa que ela não entendeu a demanda e ela entregou do jeito que ela entendeu, né? Ela não tirou a dúvida e tal. Só que tem o outro também, que é o da hipervalidação. Que é a pessoa que, cara, ela digita, preenche uma coluna, uma linha no Excel, e pinta de uma verde, célula, né? Aí ela... era pra fazer isso daqui mesmo? Sim, é isso aí. Tá. Aí ela vai pra segunda linha. A segunda linha tá certo aqui? Era isso mesmo? Ah, beleza. E aí tudo que ela faz, ela valida. Ela valida antes de mandar um e-mail, ela valida... eu posso ir ao banheiro? Praticamente pede pra ir no banheiro, sabe? Então isso é muito foda, assim. A gente tá zoando aqui, falando que dá vergonha alheia, mas é muito foda quando você tá nessa situação. Porque isso daqui pode ter surgido de diversas coisas, né? Às vezes o histórico que você tem, de onde você veio, as experiências que você já teve, às vezes algum trauma. Então isso é muito foda. Cara, se você tá nessa situação aqui, entende muito bem o que te faz ficar assim. Às vezes também é legal procurar fazer terapia, alguma coisa pra entender o que tá te fazendo ser esse estagiário. Porque, de fato, é o que você falou, se a pessoa demonstra tanta insegurança e dessa forma, ninguém vai envolver ela em projeto, ninguém vai passar nada pra ela. E às vezes ela não precisa nem hipervalidar, não se posicionar numa reunião, mas também a imagem que você passa quando você vai ter alguma interação com alguém reflete muito isso. Sim. Tinha um estagiário na minha área que, cara, era bizarro, assim, porque ele era muito inseguro também. E aí, às vezes, por exemplo, tinha alguém na mesa, você precisava falar com a pessoa, chegava lá, opa, Camila, pode falar rapidão? Mano, precisava de uma ajuda aqui. Ah, não, beleza, depois a gente conversa então. Ou consegue falar, mas você chega e fala, Camila, posso falar com você? Você chega na pessoa, ele parava do seu lado, você tava trabalhando, você tava aqui digitando no computador. Ele chegava do seu lado e ficava assim, quieto, parado, respirando. Se você ficasse 5 minutos sem falar, oi fulano, ele não falava nada. É sério? Porque ele tinha esse medo de incomodar, de atrapalhar, de interromper. Então passava essa postura totalmente segura. Aí pensa, como que, por exemplo, vai numa negociação com o cliente, que seria uma oportunidade super legal de chamar o estagiário pra ele ver como que ver como que funciona, pra preparar ele pra um dia fazer uma reunião assim, por exemplo. Como que você leva um estagiário desse? Sim. Então isso é muito foda, te fecha muitas portas, assim. Aqui, como você falou, né, como solução desse caso. Uma coisa que ajuda muito é justamente procurar um mentor ou procurar alguém que é muito oposto de você. E, cara, é questão de se abrir. Chama pra um café, chama pra um almoço e fala...
meu, eu sinto que eu sou muito segura, eu fico com medo de fazer muita coisa, e eu vejo que você é o oposto. Pode me ajudar a ser isso? E a pessoa vai falando as atitudes dela. Então, esse negócio do projeto, ao invés de ter a hipervalidação, primeiro entenda exatamente, tira as dúvidas previamente. Puta, eu tenho dificuldade nisso. Só antes de eu pegar esse projeto, você pode me ajudar? Como faz isso? Ponto. E depois vai. Vai na fé, né? Mas é muito importante criar plano de ação, porque senão... Se você depender que o seu gestor, que daí você vira o estagiário acadêmico com o desculpa por existir. Se você ficar esperando que o seu gestor vai te mudar, o seu gestor vai te dar boas aulas, boas práticas de profissionalismo... Vai esperar sentado. Vai esperar sentado, porque é o trabalho dele, mas não é o foco de carreira do gestor. Ele também quer crescer e tem outros focos. Tem milhares de outras pessoas e projetos pra focar. A melhor coisa é você pegar alguém de referência também e modelar a pessoa. Sim. Ver como que ela se posiciona, como que ela age, pra você se desafiar. Se desafiar a se colocar como... Agir como essa referência, né? E antes da gente passar aqui pro próximo, se você tá ouvindo a gente pelo YouTube, você tá vendo a gente aqui, já deixa aqui nos comentários se você tá se identificando aqui com algum desses estagiários, ou se você conhece algum desses estagiários aqui, conta a história, como que essa pessoa é, porque a melhor forma de aprender é justamente ouvindo as histórias, né? Sim. Porque daí você fala, caraca, no dia quando eu comecei a estagiar não vou ser assim. O próximo estagiário aqui é o estagiário reclamão. Já viu algum estagiário reclamão? Já conviveu com alguém assim, Camila? Estagiário reclamão? Muitos. Muito. Cara, é a galera que reclama. Ai, nossa, puta, eu tô cansado, hein? Meu gestor me passou 500 mil projetos. Nossa, eu tô com muito e-mail pra ler. Nossa, o almoço hoje tava horrível. Nossa, Cara, é irritante conviver com essa pessoa. E é aquilo da imagem. Porque, por exemplo, se você tá reclamando, te passou uma atividade, aí você vai e reclama. Aí você já tá tocando algumas coisas. Aí seu gestor vem e passa uma outra atividade. Ai, mas eu já tô fazendo um monte de coisa, já tô fazendo isso, como que eu vou dar conta? Cara, ele tá falando, essa pessoa não tem maturidade ainda, ou não se desenvolveu, não tá preparada pra assumir novas coisas, pra virar um analista, por exemplo. É muito foda. E eu lembro que teve um analista sênior na minha área que me deu um toque muito importante, assim, pra mim. Por quê? Eu fui efetivado muito novo. Tava no 3º ano da faculdade. Faltava 1 ano e meio pra eu me formar. E eu tinha 1 ano só de estágio. Eu tava 6 meses na área e fui efetivado. E quando eu tava nesse processo, né, querendo a minha efetivação, eu tava o tempo todo focado nisso. Cara, o que eu preciso fazer pra ser efetivado? Como que eu preciso me posicionar? O que eu preciso entregar? Então eu buscava pessoas de referência. E aí um dia eu chamei pra trocar uma ideia, esse cara da minha área, e aí a gente tava falando sobre isso, né? Eu falei, como que foi quando você foi efetivado? Que conselho que você me dá e tudo? E ele falou, cara, uma dica que eu te dou. Você tá aí no meio da faculdade. Quando o nosso gerente for pensar em te efetivar, uma insegurança que vai passar o quê? Puta, será que o Ricardo vai aguentar levar a faculdade e trabalhar 8 horas, às vezes precisar fazer hora extra, aumentar nível de cobrança e tudo? Será porque que vai às vezes pro gestor é mais interessante esperar você, ficar com você por mais 1 ano como estagiário e depois efetivar. Exato. E aí o que ele falou? Ele falou, pode observar. Você vai ver muitas vezes vai estar todo mundo sentado na mesa, vai chegar um estagiário e vai falar, puta, tô cheio de trabalho na faculdade. Nossa, essa semana vai começar a semana de prova. TCC. Nossa, eu não aguento mais. Tem aula até tarde, fico morrendo de cansaço, que não sei o que. Sempre vai chegar um estagiário que vai falar isso. E aí, o que acontece? Essa é a imagem que a pessoa tá passando. Então, o gestor, quando observa isso, ele vai ter preocupação. Pô, a pessoa já tá sentindo pesar a faculdade, eu não vou efetivar ela agora. Então, o conselho que ele me deu, ele falou assim, cara, nunca reclama da faculdade. Nunca fala de nada que tá acontecendo na faculdade, não fala de trabalho, não fala de prova, não fala de briga com amigo. E aí, um conselho que falou, se você puder, se não for uma prova muito importante, se precisar de muita nota, evita sair mais cedo também pra fazer a prova, porque aí você vai fazer com que eles nem lembrem que você tá na faculdade, pra isso nem ser uma preocupação que passa na cabeça deles, que é aquela questão que eu falei do acadêmico, né? Então, beleza, é um direito seu sair mais cedo em dia de prova, só que aí, a imagem que você vai passar, tá tudo bem você sair, mas é realmente isso que você quer? O que você vai priorizar aqui? Então, eu nunca, depois que eu vi isso, eu reclamei mais de estágio, às vezes de faculdade ou de alguma coisa. Quando eu vi a galera reclamando, eu ficava quieta, assim, não entrava. E o que me irrita do estagiário reclamão é quando, assim, a empresa...
muda de estratégia, muda de objetivos, ou simplesmente, ou aquela galera que trabalha em áreas que acabaram de ser criadas, estagiários que trabalham em startups, e mudou, do dia pra noite mudou as atividades, mudou o foco, mudou os projetos, e o estagiário fica reclamando. Caraca, mas, toda hora ficam mudando, toda hora ficam fazendo isso. Cara, você entrou num ambiente instável, ou num ambiente que ainda estão entendendo qual é a função de cada um, que é isso, que é aquilo, e o estagiário fica reclamando. E assim, cara, essas coisas me irritam, porque eu não sei o que passa pela cabeça do estagiário, que você fala, qual que é a consequência que você quer ter disso? Que beleza, você vai estar reclamando, mas não vai ter consequência positiva. Não vão olhar pra você e falar, putz, você tá reclamando, então... Peraí, eu vou pensar exclusivamente que a sua atividade, eu vou pensar no que vai ser. A sua eu vou parar de mudar. Cara, não sei o que o estagiário pensa. Cara, eu já fui o estagiário reclamão, mas já tomei um feedback disso. É sério? Que fez justamente isso que você falou, assim. Porque tentando entender o que passou na minha cabeça na época. Eu tava num cenário de área que o meu escopo começou a mudar muito. Então eu recebi algumas atividades, aí passou um mês, mudou tudo que eu ia fazer. Aí eu comecei a tocar esse novo projeto, passou mais um mês, mudou tudo. E aí eu comecei, mano, e aí, o que eu faço? Eu não tô conseguindo processar. E aí você fica nisso porque você tá imerso naquilo, né? Você tá imerso na sua atividade. Você pega o negócio pra executar e você quer executar porque você acha que o mundo é isso. Só que como você não desenvolveu a maturidade, você não percebe que, pô, se estão mudando as suas atividades, não deve ser fácil também. Se decidiram que lá um mês estão mudando agora, deve ter acontecido alguma coisa, deve ter alguma pressão no seu gestor, deve ter rolado alguma mudança de pensamento estratégico, alguma linha, algum direcionamento. Só que na época eu não tinha essa visão. Então pra mim eu ficava, pô, de novo vai mudar, de novo vai mudar. E aí eu reclamei com a minha coordenadora uma vez. Que aí eu falei isso pra ela, né? Tipo, puta, mas e aí? Como que eu vou fazer aquele se eu já tô fazendo esse? O que que eu faço? Fiquei meio perdido. E aí ela me deu um feedback disso. Ela falou, cara, assim, toda vez que eu te passo alguma coisa nova, você acaba colocando barreiras na frente e isso começa a me deixar insegura. Porque aí sempre que eu tenho que te passar alguma coisa, eu fico pensando muito se eu passo ou não pra você. Eu fico na insegurança se eu posso ou não contar com você. E aquele feedback foi muito importante pra mim. Que aí juntou aquele com esse que eu recebi também, esse conselho que eu recebi do negócio da faculdade, eu mudei minha cabeça total pra isso. Aí eu passei a ser, não, mudou? Beleza, vamos lá, o que a gente pode fazer? Porque isso mudou. Só que foi justamente o saber da importância disso, de mostrar essa flexibilidade, de não reclamar, de ir, vamos pra cima, sabe? Porque não era uma coisa clara pra mim. A gente teve um aluno da mentoria Outliers que ele tava no seguinte cenário, ele era de uma área, e aí criaram uma nova área pra resolver um monte de BO. Cara, ali era só BO, era uma área... Como que eles estavam chamando? Não era área... Era força-tarefa. Era uma força-tarefa. E nisso pegaram pessoas, colaboradores, estagiários de outras áreas. É porque teve um pico de demanda, né? Aumentou muito a demanda, teve que chamar a gente pra ajudar. E aí fizeram uma força-tarefa ali com várias pessoas de várias áreas. Então, assim, meio que ninguém sabia qual que era o escopo de cada um. Ninguém sabia exatamente... pelo que estava sendo cobrado, exatamente o que o colega do lado fazia. Então, putz, isso daqui caiu no meu colo. Mas essa batata quente é minha ou deveria ser sua? E aí esse aluno nosso, porque toda quinta-feira a gente tem uma mentoria. Durante 1 hora, os alunos levantam ali casos do dia a dia, pedem conselhos, e aí ele trouxe isso. E ele falou assim, galera, eu tô vendo exatamente todos os problemas que tá rolando, porque todo mundo vem perguntar a mesma coisa pra mim diariamente, só que pessoas diferentes. Vocês acham que vale a pena eu chegar no meu gestor e falar que tá tudo um caos, que tá todo mundo não tá suportando a pressão, ninguém tá entendendo nada, eu mesmo não tô entendendo nada, nossa, que tá tudo muito bagunçado. E a gente falou pra ele, cara, você como estagiário tá percebendo que tudo tá um caos. Você acha que o seu gestor não tá percebendo? Sim. Você acha que só você tem a percepção que algo está errado? E você tá tentando pensar numa solução. O gestor ali, o coordenador, ele tem como objetivo cuidar das pessoas e cuidar dos projetos, para que as pessoas façam os projetos saírem do papel. A gente falou, por que ao invés de você dar mais bucha ali pro seu gestor, para esse coordenador, que deve estar o caos, é que ele tá com um sorriso no rosto, a gente falou pra ele, mas deve estar o caos, pra ele deve estar insuportável também, porque é difícil pensar nas soluções quando você tem o problema inteiro pra você. A gente falou, por que você não pega, fragmenta esse problema,
e leva microsoluções pra ajudar, ao invés de dar empecilho. E foi o que ele fez. E, cara, isso foi o que contribuiu pra efetivação dele. Em 8 meses, ele foi efetivado nessa área que tava em força-tarefa. Mas aí é justamente essa questão. Por exemplo, quando isso aconteceu comigo, eu não sabia o que fazer, entendeu? Então, que foi a primeira coisa que passou na cabeça dele. Vou conversar com o gestor e vou explicar. E foi o que eu fiz na época. Eu conversei com a minha gestora e expliquei. Só que ele teve tempo de refletir e perguntar, faço isso ou não devo fazer? Na época você não tinha pra quem perguntar necessariamente, né? Não tinha, não era uma coisa que passava na minha cabeça. Só que, por exemplo, ele tá na mentoria e lá a gente discute muito, a gente incentiva a galera a levar todas as situações que estão passando, assim, de dificuldade, de dia a dia do estágio, pra isso, entendeu? Na época não tinha, por exemplo, uma figura de um mentor que eu pudesse levar e trocar sobre isso. Então isso que é foda, que aí eu precisei tomar essa carcada e a minha efetivação veio só meses depois disso. Ele não tomou essa carcada, ele levou a solução, já foi de forma certa, e a efetivação dele veio 1 mês, 2 meses depois que ele trouxe isso na mentoria, né? Recebeu elogio. Mas isso é muito legal, o que a sua gestora fez na época, por mais que tenha sido difícil, né? Tomar essa carcada. Cara, gestora que de fato dá essas lições de moral, dessas broncas, é isso que você vai aprender. Porque senão você não ia ter percepção, você não ia ter clareza que você tá cometendo cagada. Nem tinha passado na minha cabeça, você ia falar, puta, coisa chata e vamos que vamos. E o próximo estagiário aqui, você gosta desse estagiário. Eu gosto. É o estagiário presença VIP. Presença VIP? Por que presença VIP? Eu que te pergunto. Porque assim, o que é uma presença VIP, né? Você vai fazer uma festa e aí você contrata alguém, um famoso, alguém que tá na mídia, pra fazer uma presença VIP, fica lá na sua festa. Pra atrair novas pessoas ali. Presença VIP é isso. Ele fica ali interagindo na festa, fica na festa, ou às vezes até atores também, atrizes, fazem presença VIP, né? Tem os dois lados ali da presença VIP. Mas a pessoa fica lá na festa, só que ela não conhece ninguém da festa, ela não faz parte ali do grupo social que tá frequentando a festa. Ela tá lá pra fazer a presença VIP. E esse é o estagiário presença VIP, é o estagiário que o quê? Ele conversa com todo mundo, ele interage com todo mundo, ele conversa com as outras áreas, ele chega e conhece todo mundo, participa de almoço, tá em todo happy hour, ele é muito bem relacionado com a galera. Só que o que acontece? Ele tá lá só fazendo presença VIP. Por quê? Ele não executa. No fim do dia, ele não entrega resultados. Ele não tá fazendo parte de fato do time. Ele tá lá só fazendo presença VIP, interagindo com todo mundo, animando o rolê, mas ele quando é a hora do vamos ver, cadê? Não entregou. E você tem histórias reais pra compartilhar do estagiário presença VIP? Eu tive um estagiário presença VIP que entrou comigo no estágio, inclusive. Então, então quando eu fui contratado, pra minha coordenação ali, fui eu e mais um estagiário. E aí a gente entrou junto e eu cometi muitos erros de ser muito fechado, que a gente vai até falar desse tipo de estagiário depois, mas eu acabava não interagindo muito com as pessoas, porque eu tinha na minha cabeça que o ambiente de trabalho era amigos, negócios à parte, sabe? Então eu evitava muito, assim, sair do relacionamento profissional. Depois eu vi que era bobagem isso, mas na época eu não tinha essa clareza. E esse estagiário, ele era o oposto. Ele conversava com todo mundo, trocava ideia com todo mundo, falava com a galera das outras áreas e tudo mais. E ele trabalhava lá. Nesse meio período aí, eu trouxe um projeto, eu mudei de área, eu fui entregando pra caramba, fui sendo reconhecido e tal pelo meu trabalho. E ele conversava com todo mundo, às vezes até com a galera da minha área, depois que eu mudei, ele conversava mais do que eu, sabe? E aí, o que aconteceu? Passaram-se 6 meses, eu mudei de área, 6 meses depois eu fui efetivado. A gente entrou junto, então deu mais ou menos 1 ano de estágio. Então eu virei analista, e ele ainda era estagiário. Cara, passou 1 ano, de novo, eu já tinha 1 ano como analista, e aí chegou no final do contrato dele de estágio, e ele foi desligado, porque não efetivaram ele. Então, esse aqui é o presença VIP, ele era super bem relacionado, só que ele não entregava. E aí, como que você efetiva um estagiário desse, né? Então, esse é o presença VIP. A gente tava falando um pouco disso também com o head de recrutamento da XP, das áreas corporativas. Inclusive, foi o episódio anterior, foi o episódio 68, que ele tava falando justamente... Cara, na XP a gente efetiva, a gente promove por performance. Óbvio que a imagem impacta, porque é aquilo, se você não fala, se você não mostra o que está fazendo, é como se você nunca tivesse feito. E aqui a sua imagem pega muito, que é você demonstrar confiança, segurança, você se posicionar, nananã. Só que se você não performar, se você for o legalzão, todo mundo te ama, todo mundo te chama, te inclui, mas aí, você não entrega...
né, você vai ser efetivado por popularidade. Não existe isso. Exato. A sua imagem, que é justamente você ser bem relacionado, contribui, dá um turbo ali pra sua efetivação. Porque se você tem uma performance muito foda, junto com a sua imagem, com a sua performance, com a sua exposição, você se destaca absurdamente. Esse é o estagiário presença. Você tem presença, você faz parte do time, ainda troca ideia com todo mundo e entrega pra caramba. Eu chamaria como de perfeito, é o quê? estagiário sênior. Ah, vamos chegar nesse. É. Vamos chegar. Talvez o estagiário presença tá dentro do guarda-chuva estagiário sênior. Tá embutido ali nele. Mas o próximo estagiário é o qual? Nosso próximo estagiário, ele já é diferente é praticamente o oposto aqui do estagiário presença VIP. É o estagiário poucas. Sabe por que poucas? Por quê? Porque ele é poucas ideias. Era eu no meu começo do estágio. É o estagiário que não conversa muito com as pessoas, não interage, nunca tá por dentro dos assuntos da área ali, os assuntos informais, né? Uhum. Não tá por dentro do que a galera tá discutindo. Ele não participa muito dos almoços, ou vai no almoço com a galera, fica quieto na mesa, não puxa assunto com ninguém. Se alguém conversa com ele, sim, não, é poucas ideias. É o estagiário que ele é bem relacionado com o gestor dele. O gestor dele sabe o que ele tá fazendo. Às vezes nem isso, viu? É verdade. Porque a gente já viu muito gestor reclamar que o estagiário não desenrolava um assunto, não desenrolava uma conversa. Não, mas o estagiário poucas ideias, aqui, ele executa. Então o gestor gosta... Esse é o poucas plus. Poucas Que tem o plus. poucas ideias, que ele não conversa com ninguém, ele não interage, só que ele é um estagiário normal. Ele faz o que ele tem que fazer, faz o servicinho dele ali, faz o básico, o feijão com arroz ele faz, e não interage. E o poucas plus é o estagiário que ele executa muito bem, só que aí ele não conversa com ninguém. Que é o que a gente falou da diferença do presença VIP. Do presença, vai. Porque o presença, ele é hiper bem relacionado e ele faz um bom trabalho ali. Então ele consegue alavancar o trabalho dele com os relacionamentos ainda. Só que o Poucas Plus, ele executa muito bem, ele entrega muito bem. Que era você, o Poucas Plus. Eu era o Poucas Plus. Não. No meu primeiro momento de estágio, eu não era nem o Poucas Plus, eu era o Poucas. Porque eu fazia o básico bem feito, às vezes até mal feito. Que eu apanhei muito com a minha performance ali no início, depois eu fui melhorando. Mas qual que era o ponto? O Poucas Plus, ele é o estagiário que ele executa muito. Ele manja pra caramba das atividades, ele entrega muito bem, só que ele não se comunica com ninguém. Então, ninguém tá muito comprado com ele pra chamar ele pra projeto, porque ele não dá abertura. Ninguém vai chegar e dar um toque. Pô, igual eu recebi o toque depois lá, né? De não vir e não ficar reclamando, por exemplo, da faculdade. Ninguém vai chegar no estagiário Poucas Plus e falar isso, porque ele não dá abertura pra ninguém. E aí o que acontece? Muitas vezes esse é o estagiário que ele entrega pra caramba, só que como ele não conversa com ninguém, não é bem relacionado com ninguém compra ele, entendeu? E aí ele acaba às vezes se sentindo injustiçado. O problema principalmente do Poucas Plus, que é o que executa. Cara, é assim, é o que você falou, ele executa bem, a galera confia nele, mas é aquilo, na hora de efetivar, ninguém vai saber quem é o cara, só o gestor vai saber quem é o cara, porque a efetivação, você tem que entender que não depende exclusivamente do seu gestor, depende do gerente, depende de outras áreas, porque às vezes é a diretoria com várias áreas para uma vaga de estágio. E tem vários outros estagiários no mesmo momento, às vezes precisando ser efetivado e tal. E é ali que vai começar a batalha, que é o que a gente fala que é o paredão do Big Brother Brasil. Aqui quem é o planta no BBB não ganha o jogo, porque ninguém gosta de quem não faz nada. Apesar do Poucas Plus executar... Tá, mas quem é ele? Nossa, mas tem o Ricardo, que, cara, esse estagiário... Nossa, é verdade, Ricardinho, já fiz projeto com ele. Aí todo mundo vai começar a falar de você. E o Poucas, que é o que não executa e não fala nada, era eu também no meu primeiro estágio, que eu era igualzinho você, Não, na verdade, vou falar do segundo, porque no primeiro era muito ruim. Mas o meu segundo estágio... no primeiro nem vou contar muito. Mas o meu segundo estágio... como eu já tinha feito o raio-x do meu primeiro estágio, falei, cara, eu fui muito mal lá, ninguém lembrava de mim, não executava muito bem. Vou chegar no meu segundo estágio, essa vai ser a minha principal transformação de Camila profissional. Vou executar pra caramba, nossa, eu vou dar as melhores entregas, eu vou, cara, ser a estagiária que vai se destacar. Só que eu foquei muito na performance. Aqui eu foquei na performance. E aí começava a acontecer coisas na empresa que eu não ficava sabendo. Por quê? Ninguém queria me contar.
Eu não ia almoçar com a galera, no almoço que rolava as fofocas, no almoço que rolava, tal projeto, tal gestor tá fazendo isso, nanana. E ali, essas fofocas, a Rádio Peão é muito importante você tá dentro. E eu, pelo fato de não almoçar com ninguém, mas eu entregava, era poucas plus aqui, ninguém me falava. Até que um certo dia, tava a Camila lá trabalhando, no meu canto ali, pra ninguém me atrapalhar e tal. De fone. E aí, eu acho que eu devia estar de fone, provavelmente. Eu gosto de trabalhar de fone. Galera que trabalha de fone na mesa com todo mundo é fone. Cara, eu sou dessa. E aí, só tem um estagiário cumprimentando todo mundo. Sei lá, isso de manhã, era umas 10, 11 da manhã. E aí, cumprimentando todo mundo. Tchau, tchau. Aí, eu fui falar com ele. Ué, o que tá acontecendo? Eles reincidiram meu contrato, tô saindo da empresa, né? Reincidir, pra quem não conhece, cancelar o contrato. É cancelar o contrato, como se fosse uma demissão, né, do seu estágio. E eu falei, estão me reincidindo meu contrato, que não sei o quê. E aí depois ele saiu, beleza, tchau, beijo, sucesso na sua vida. Aí eu fui lá com a galera, eu falei, vocês já sabiam que fulano ia ser demitido, que ia reincidir o contrato? Aí todo mundo deu pra minha cara, óbvio. Como assim vocês não me contaram? E aí jogaram na minha cara. Você prefere almoçar sozinha, não fica sabendo das coisas. Então, assim, o impacto disso é muito grande. É muito grande. Se o Poucas Plus, você não vai ser incluído em nada. Em nada. E você perde isso, A gente tava até conversando com um mentorado nosso da mentoria Outliers, que ele foi efetivado em 4 meses na IBM. Cara, 4 meses de estágio. Na IBM. E aí ele tava falando, né? A gente trocando ideia com ele. E um dos motivos que ajudou ele a ser efetivado é que ele era muito próximo ali do time e uma pessoa do time tinha um relacionamento muito próximo com o gerente. Então, como eles eram amigos, eles trocavam ideia, essa pessoa trazia muitas informações. Então tá pra rolar uma movimentação, alguém vai sair, já fala que você quer a posição. Informações ele tava bem relacionado. O Poucas nunca vai ter isso. E o problema do Poucas também é que às vezes o que acontece? O Poucas Plus. Pensa um estagiário que ele tem uma ótima performance, ele entrega pra caramba, só que ele é Poucas. E aí você tem um estagiário presença, que ele não entrega demais. Ele entrega ali o arroz com feijão, ele faz o básico bem feito, às vezes só coloca uma cerejinha ali, um pouquinho a mais, mas nada demais também. Ele entrega bem menos do que o Poucas Plus, só que ele é resenha. Ele é bem relacionado com todo mundo. Às vezes ele vai ser efetivado e você não. E aí você vai achar, puta, mas eu fiz bem mais. Só que você não se relacionou. Aí vai ficar xingando, né? Aí vai falar, mas nossa, eu fiz pra caramba, mas não fui efetivado. É o que acontece, né? Por isso que a gente fala muito pros nossos mentorados. Cara, não adianta só você fazer. Você tem que mostrar que você fez e mostrar que você fez bem feito pras pessoas certas ainda. Se você não vender seu trabalho, já era. It's over, baby. E o nosso próximo tipo de estagiário esse daqui, ele tem um bom coração, esse estagiário. Esse estagiário, antes de a gente falar o nome, tem uma frase que, não sei se é bem uma frase, mas ele é assim, é muito mais fácil você abaixar uma pipa pra não deixar ela voando muito alto do que botar asas numa minhoca. Que isso é real. Nossa. E esse estagiário, ele é muito isso. Ele tem um bom coração mesmo. Tem um bom coração, ele tá bem intencionado. Esse estagiário, ele é o quê? É o idiota motivado. Por quê? Ele quer ser proativo, ele quer fazer coisas novas, ele quer propor projetos, quer entregar mais. Ele não quer ficar só ali no arroz com feijão, ele quer fazer a mais. Ele quer mostrar que ele tá entregando, que ele tá interessado, que ele quer crescer. Proativo, ele é o proativo. Só que aí o que ele faz? Ele sozinho, olha, que legal, vou criar um projeto em cima disso, vou fazer uma melhoria aqui. Então ele vai pra mesa dele, ele vai, começa a trabalhar pra entregar aquele negócio. Aí ele passa 2, 3 semanas gastando maior energia pra fazer aquilo. Não, vou ser reconhecido porque eu tô fazendo a mais, eu tô entregando além do esperado. Aí ele chega no gestor dele, olha aqui o que eu fiz. Óbvio, exagerei, né? Mas ele vai e mostra essa entrega. Todo orgulhoso. Todo orgulhoso. E aí o gestor chega... Você fez isso? Puta, é que isso daqui fulano já tava executando, inclusive ele apresentou semana passada. Ou então, legal que você fez isso, mas não era necessário, o nosso objetivo era ir pra lá, você fez um projeto que tá pra cá. Então o idiota motivado, ele quer ser proativo, ele quer trazer coisas novas, só que ele gasta muita energia fazendo isso sem alinhar com o gestor. E aí, às vezes, ele fez a coisa errada. E o problema do estagiário idiota motivado... é que se ele começa a gastar, ele entendeu, o gestor pediu um negócio e ele, viu uma oportunidade. Aí ele fala, vou focar naquilo, que o gestor pediu pra fazer X
e ele viu a oportunidade de fazer X mais Y. Só que o mais Y é muito mais complexo, muito mais demorado, e o estagiário foca muito no Y. E o gestor até dá uns toques. Meu, foca no X, que eu preciso do X. O X é mais importante, o Y é legal, mas foca no X. E o estagiário não pegou o recado. E ele vai, continua. E às vezes o que acontece? Chega até o final do ano, quando vai fazer um retroativo ali, ver de todas as suas entregas, às vezes todas as entregas do estagiário não estão atreladas à sua meta. E ali a sua meta principal é o que vai fazer você ser efetivado. E você fez entregas tão diferentes, ou que seu gestor tava pedindo pra não fazer, ou que, porra, não é bem assim. Porque aquilo, você vai pegar gestor que não é muito claro às vezes, que ele dá indireta, mas você é meio chongo e não pega. Até a gente teve um caso desse com um mentorado nosso, que assim, ele entrou na mentoria, e aí logo assim, nas primeiras semanas, ele falou, ele era de uma área de dados, assim, uma área voltada pra dados, e aí ele falou, eu tô ajudando a organizar a estrutura de ágil do meu time, então eu tô pesquisando aqui sobre metodologias ágeis, tô trazendo sugestões pra área, porque meu gestor pediu isso, e eu achei meio estranho, porque ele era de uma área de execução de dados, de análise de dados, ele não era de uma área, por exemplo, de RH, ou uma área de implementação de metodologia ágil, né? E aí eu falei pra ele, tá, beleza, é importante você entender qual que é a expectativa do seu gestor, o que ele espera quando ele te pediu essa atividade e tal, e você não gastar tanta energia nisso, porque o foco da sua área não é esse, as suas principais atividades não são essas, suas metas do estágio não estão ligadas a isso, então eu dei esse toque pra ele e a gente ficou conversando em cima disso. Aí beleza, ele sumiu da mentoria, parou de aparecer, ele apareceu lá 3 meses depois, mais ou menos. E aí quando ele apareceu lá, ele, então, Rick, aconteceu uma coisa aqui, que surgiu um projeto aqui na área e tal, e passaram pra uma outra estagiária, porque falaram que eu ainda não tinha habilidade técnica pra executar, não tinha experiência pra executar aquela habilidade, e passaram pra outra estagiária que falaram que ela já entendia mais sobre essa ferramenta e tal, e aí a gente começou a discutir sobre isso, e aí eu voltei naquilo e falei, cara, aquele negócio que você falou da metodologia ágil, que ele voltou a falar daquilo, como que tá isso? Ele, então, eu tô pesquisando ainda pra tentar trazer alguma coisa pro time, mas o time não tá muito aberto a fazer, começou a tirar dúvidas sobre isso. Eu falei, cara, você já conversou? Como que o seu gestor te passou essa atividade? Aí ele, então, a gente tava um dia falando da Daily, que é uma reunião dentro da metodologia ágil, e aí eu dei uma sugestão de que ia ser legal fazer tal coisa na Daily. Ele falou, legal, você gosta de... Ele, nossa, eu adoro metodologia ágil, eu acho muito interessante, que não sei o quê. A gestor dele, então traz algumas ideias aqui pro time. Tipo assim, jogou, um negócio simples. E o menino entendeu isso como, eu tenho que implementar a metodologia ágil no time, e ele começou a estudar sobre o negócio, fazer curso do negócio, e ele tava com esse foco, só que o trabalho dele, pelo que ele era avaliado, eram as coisas ali mais técnicas de dados, não sobre metodologia ágil. E o que aconteceu? Ele gastou tanta energia pensando em como trazer o ágil pro time dele, que era um negócio que já tinha até meio que esquecido, ele tava gastando energia nisso e não foi se desenvolvendo, não foi estudando mais sobre a área dele, sobre o escopo principal dele. E aí isso prejudicou ele nesse curto prazo, sabe? Então isso é muito, muito foda. Não seja um idiota motivado. Aqui teve uma outra aluna também que ela trouxe um ponto semelhante, que porque uma analista trouxe um caso aqui, pediu minha ajuda, e a gente sempre pergunta, cara, converse com a sua gestora, alinha com ela, porque muitas vezes você vai gastar energia, vai ajudar uma pessoa com bom coração, e às vezes sua gestora não quer que você foque naquilo. Então a gente sempre pergunta, às vezes é realmente pra focar, sim, né? Tanto que a gente pergunta, nessa aluna até ela falou, não, minha gestora falou que eu podia focar, que era muito legal estar envolvida, mas é sempre importante o próprio estagiário perguntar, será que vale a pena eu gastar? Deixa eu perguntar pro meu gestor, porque o estagiário, eu falo isso porque por experiência própria, eu era estagiário e gostava de fazer surpresa, porque eu gostava do over-deliver, gostava de elevar as expectativas. Então eu era o tipo de estagiário que eu via a oportunidade, eu falava, vou montar uma apresentaçãozinha aqui. É que eu era muito rápida, então eu nunca fui reconhecida assim por seguir um caminho muito errado, porque eu fazia rapidão, apresentava, se era aquilo ou não era, tchau. Só que eu conseguia levar muitas expectativas, porque daí eu já vinha com uma apresentaçãozinha pronta,
Falava, caraca, meu, pô, sensacional. Mas não, mas beleza, já me vendi ali. Mas eu tinha muito essa cabeça de vou guardar um segredo, porque daí eu vou elevar as expectativas. Hoje eu já olho com uma cabeça mais madura. Se eu nem perdesse tempo fazendo apresentação, qualquer coisa, e chegasse minha gestora, cara, é o seguinte, tava pensando, saí da reunião ali, pensei nisso. E se a gente focasse nisso? Aí eu pensei nesse plano de ação aqui, você acha que faz sentido? A gestora vai falar, cara, sensacional, mas não faz sentido. Mas beleza, você já conseguiu se vender com uma imagem que você faz parte do time, você é protagonista, você já tá se vendendo com tudo, mesmo nem executando. E não é, toma cuidado, assim, filtra isso. Não é pra você não trazer ideias, não trazer sugestões, mas é justamente validar se a linha que você tá seguindo é a linha certa. E tomar cuidado pra não ser o hipervalidador. Mas assim, ao invés de estruturar um projeto inteiro e chegar com ele pronto, falar, tô pensando em fazer isso, ou montei aqui um escopo do que eu quero fazer, o que você acha de eu montar isso daqui? Pede opinião, né? Pede opinião, pede orientação, porque aí você sabe que você tá indo no caminho certo. O nosso próximo tipo de estagiário aqui é o estagiário perdido. Ele não sabe onde tá. Ele não sabe o que tá acontecendo. É o estagiário que alguém vai sair da área ali, todo mundo sabe. Então eu fui a estagiária perdida. Você foi a estagiária perdida. É o estagiário que às vezes tá um puta clima tenso, assim. Pode ser uma coisa mais interna, assim, mas às vezes pode ser também, a empresa tá com um novo direcionamento estratégico que agora vai começar a cortar custo. Então antes ela tava investindo pra caramba em um projeto, agora vai começar a focar em eficiência, cortar custo. Esse estagiário perdido, ele não entendeu que isso tá acontecendo. Todo mundo já sabe, mas ele não processou essa informação ainda, entendeu? Então todo mundo já tá trazendo ideias, sugestões, fazendo melhorias com relação a isso, e ele ainda tá lá, ele não pegou. Esse estagiário também, ele é aquele que tá todo mundo sabendo que não vai ter budget pra efetivar o estagiário da área, e ele é o único estagiário da área. Tá todo mundo assim, vixe, vai dar ruim. E ele tá aqui, ó, nem aí. Ou é aquele estagiário também que recebe feedback do gestor ou da área, feedback nem tão legal, e a pessoa não compreende que não tá bacana ali pro lado dele, mas continua, segue a vida. Não entendeu que foi um feedback negativo, né? A pessoa fica, não, beleza. Cara, é o estagiário que provavelmente vai ser demitido, perdido. Ou se ele, óbvio, ou ele se encontra, ou ele continua perdido, mas não vai continuar na empresa. Só se o estagiário perdido aqui, ele tiver um combo ali com outro tipo de estagiário. Que compensa isso, né? Que daí compensa. Mas tem que se encontrar, porque senão mas assim, não dá. É difícil, né? Eu acho que todos os estagiários perdidos, assim, que eu conheci... eu vou falar, conheci... acredito que 2 estagiários assim, de todas as 5 empresas que eu passei, os 2 foram demitidos. Então por isso que eu falo, estagiário perdido não tem espaço. Porque assim, é natural você ser o estagiário perdido quando você tá começando, porque você ainda não entendeu como que é a cultura de uma empresa, como que é a dinâmica. Só que você não pode ser o perdido por muito tempo. Essa é a questão. O perdido não sabe por que ele foi contratado. Também. Ele não sabe tem como ser... esse outro ponto. Esse era... Ele Camila, não entende o que ele faz, né? Não entende o escopo. Camila, no primeiro estágio, era estagiária perdida. Que eu falei, cara, o que essa área faz aqui? Eu trabalhava estagiava em supply chain, numa área um segmento industrial de rolamento, elevadores. Então tudo já era muito complexo, era muito intangível, sabe? As coisas que a gente trabalhava. E eu ficava... eu tinha que ficar de olho em embarcação, na parte de aviação alemã, chinesa, que não sei o que. Eu ficava, gente, que prego é essa? Eu já não era tão boa de geografia, tinha que cuidar de tudo isso, entender de prazo, e eu não sabia o que eu tava controlando ali, aquela planilha no final do dia. Só que eu executava. Mas se eu errasse... Sem saber pra quê, né? Se eu errasse alguma coisa, ou se eu acertasse, pra mim era a mesma coisa. Porque eu tava só executando, eu não sabia que eu tinha que me vender, eu não sabia que eu tinha que ficar de olho em tudo. O estagiário perdido é o estagiário virgão, né? A gente poderia até chamar de estagiário júnior ali. E o próximo estagiário aqui é o estagiário que eu vi muito em você, assim, por tudo que a gente conversava, você contando do estagiário, do seu estágio, que é o estagiário, o poderoso chefinho. Por que poderoso chefinho? Porque o chefe é o boss ali, tá numa posição de liderança, tá em um cargo estratégico. E o poderoso chefinho, ele ainda é um bebezinho, né? Ainda é um estagiário.
estagiário. Só que ele tá também ali, tá se espelhando naquilo. Tem traços de liderança, tem traços desse ganho aí de autoridade. Talvez nem é visto tanto como um estagiário, porque é o estagiário que se envolve em coisas importantes, é o estagiário que se posiciona em reuniões, é o estagiário que a pessoa olha e fala, você é estagiário? Nossa, não sabia, fico surpreso. E você era dessas, né? Já foi até confundida com não estagiária. Eu era confundida como trainee na BASF pelas outras áreas. E esse era realmente, eu vejo assim, que quem é o estagiário poderoso chefinho é muito intencionado a ser visto justamente Sim. como um não estagiário. Ou para ser visto como alguém com potencial. É alguém que tem muito perfil de fato de trainee, eu vejo muito isso. Então, eu era muito intencionada. Que eu olhava assim, eu tinha muita clareza do que eu queria pra minha carreira. E eu sabia que eu precisava ser vista de tal forma. Porque é uma frase que a gente fala muito na mentoria Outliers. A gente fala que você precisa fazer antes de ser. Então, o que seria isso? É você agir como um analista antes de fato você ser ali no cargo. E eu me olhava assim, eu me cobrava como analista. Tanto que eu pedia pra minha gestora me dar feedback como analista. Eu falava, cara, se eu quero ser efetivado, se eu quero ser uma analista júnior, eu já preciso entender se eu tô agindo como. Eu preciso ser avaliado como. Porque, beleza, estagiário, o seu papel como estagiário é fazer o que estão te propondo. Você tem que fazer um bom trabalho. É o básico. Você é contratado para fazer um bom trabalho. Só que quem é efetivado já tá fazendo muito mais. Você já é tratado como adulto, entre aspas. Então você precisa... Eu, pelo menos, tinha muita intenção de criar uma certa influência, fazer as pessoas me respeitarem, que isso, pra mim, eu via que era uma das coisas mais importantes, porque tem muito estagiário que acha que, é legal ser o jovenzinho, universitário, ficar falando um monte de gíria, que não sei o quê. Eu não queria estar nesse mesmo grupo, eu não queria que me enquadrasse aqui. Queria ser confundida como estagiária. Não, pra mim era uma ofensa ser chamada de estagiária. Então, todas as minhas ações eram muito conscientes pra me levar pro próximo passo. E o bom do estagiário poderoso chefinho é que por fazer tudo isso, por se posicionar dessa forma, você geralmente recebe mais responsabilidades, você é envolvido em mais projetos, você tem mais autonomia e você tem até algumas regalias com relação aos estagiários. Com certeza, tinha almoço pago de graça, nem pagava meu almoço. E por exemplo, da minha área, não era comum você ver estagiário, por exemplo, viajando, saindo do polo ali, saindo da empresa, nem nada do tipo. E aí, por exemplo, quando eu tava como estagiário, eu já tava me posicionando muito assim, as pessoas já me viam como analista, então eu já tinha muito mais responsabilidade. E aí eu fiquei um pouco responsável ali pelo relacionamento da minha área com o back-office. Então antes era um analista sênior que cuidava, que fazia toda a gestão do back-office de demanda e priorização, e eu comecei a me posicionar dessa forma, me entregar e comecei a ser visto como estagiário sênior, e eu assumi essa responsabilidade. E aí eu lembro que como estagiário, eu sozinho, fui viajar até onde ficava a cidade do back-office, fui lá sozinho, passei o dia inteiro lá, sabe? E isso não era comum de ser visto como estagiário. Sim. Mesma coisa você também, né? Já teve um evento da empresa que nenhum estagiário foi, Sim. e só você foi convidada. E teve também um evento que daí na BASF eu tava me envolvendo com uma outra área e eu tava criando um relacionamento muito legal. E aí teve um evento numa fazenda, era uma fazenda experimental da BASF, que lá eles faziam umas sementes, vamos dizer, sementes mutantes, então fazia melancia sem caroço, uns negócios mais maluquinhos assim. Pera que tocava música. Isso, verdade. Mas era assim, eu trabalhava ali com sementes, que eu tava me envolvendo com a área de sementes. E aí eles iam fazer uma viagem, levar um monte de colaborador da área deles, e como eu me aproximei, eles me chamaram, me convidaram. Então assim, cara, pra mim isso era incrível, porque primeiro eu não era nem da área, e não precisava ir, sabe? Não ia mudar, mas eles fizeram questão. Então, assim, pra mim, eu vejo que você ser o poderoso chefinho é você tá ali na frente da sua carreira mesmo. E não ver o estágio, essa fase como... eu sou o estagiário como alguém de baixo escalão. Não, é uma fase, uma etapa do jogo aqui que você tem que passar. Mas se você passa com bem sucedido, cara, a chance de você dar o próximo passo é muito mais rápido. Aquela questão. Você tem que ter a mente de analista no corpo de um estagiário. Então, a ponto das pessoas não te verem como estagiário, te confundirem com analista ou com cargos mais altos, justamente porque você já se porta
comporta dessa forma. E você já é, na verdade, um analista, né? Só falta o reconhecimento do cargo. Então você tá ali no nível de estagiário sênior, que a gente vai falar depois de quem é esse estagiário do tipo estagiário sênior. Mas o nosso próximo estagiário aqui é o gamer. Por que ele é o estagiário gamer? Porque ele acha que ele tá jogando contra todo mundo. Ele se vê numa competição contra todos os outros estagiários, às vezes até contra analistas também, e ele acha que só sai um vencedor dali. E aí ele compete de fato com todo mundo, às vezes ele não é muito cooperativo, ele vê que tá todo mundo contra ele. Já viu algum estagiário desses? Eu. Você era assim? Você era gamer? No meu segundo estágio, era assim. Eu via tudo... É que pra mim, a carreira é como se fosse um jogo. Isso eu vejo até hoje. Só que um jogo, você não precisa jogar um jogo que só tem um vencedor. Tem jogo que cada etapa, às vezes, é um desafio. E no meu segundo estágio, eu via muito isso. Então, eu desafiava muito minha gestora, sabe? Eu era muito... estagiário alfinete, sabe? Que ficava meio que provocando. Vacilona não, mas era aquelas provocativa. E nem sempre num sentido legal, no sentido positivo. Mas o estagiário gamer, que é essa pessoa que... Cara, às vezes ela quer passar por cima de todo mundo. E isso caga com a sua imagem totalmente. Porque um time, uma área, cada um tem um papel ali. E no final, todo mundo tem o mesmo objetivo. Que é fazer XYZ. E a área toda precisa contribuir para aquilo. E você vai precisar de ajuda de outras pessoas. Porque se outras pessoas não te ajudarem, às vezes, a fazer uma coisa, você perdeu. Você vai sair perdendo, é a mesma coisa. É muito bom você se relacionar com outras áreas e com todas as pessoas. Porque um dia que você precisar de uma urgência e vai mandar um e-mail, aquela pessoa não vai te ignorar. Ela pode te dar prioridade. Então, assim, o estagiário gamer, ele se queima de graça. Ele joga um jogo na cabeça dele que não existe. E tem o estagiário gamer, que ele é o que passa por cima dos outros estagiários. Então, às vezes, dá um migué ali, pega um projeto de outro, fala mal do outro. Ah, não, isso daí eu nunca fiz na vida. Não, esse não. E tem o outro, que é o estagiário gamer, que ele não coopera. Que aí talvez seja um pouco do seu, não sei. Porque ele só quer fazer o trabalho dele e não quer ajudar ninguém. Porque ele vê todo mundo como concorrente. E, não vou ajudar o outro estagiário, não vou dar visibilidade, não vou contribuir com o projeto, não vou ensinar o que eu aprendi, porque eu tô concorrendo com ele, então eu vou guardar esse conhecimento só pra mim e vou ser melhor. Só que o erro é o quê? A carreira, de fato, ela é uma competição. É um ambiente competitivo ali. São menos vagas do que pessoas, menos orçamento do que pessoas pra promover, por exemplo. Então, o tempo todo você tá competindo. Só que, qual que é a questão? Que é a doideira. A carreira é uma competição cooperativa. Porque você ganha pontos também quando você ajuda o outro. Você ganha pontos quando você orienta o outro, quando você ensina o outro, quando você divide conhecimento. Então, o gamer, ele não vê isso. Ele só vê ponto pra ele quando só ele faz o ponto, não quando o resto faz. O estagiário gamer, ele ainda tá no... Ele é amador de tudo. Mas esse negócio que você falou de estagiário que rouba projeto do outro, que... É o cuzão, né? Não devia nem ser o gamer. Isso acontece muito em dinâmica em grupo, né? Que é a galera que acha que liderar é uma coisa, mas na verdade tá sendo escroto, arrogante. Eu tava até conversando com um aluno que ele passou no Bradesco. A gente tá com o exemplo de Bradesco hoje. Ele passou no Bradesco e ele falou, cara, numa dinâmica em grupo eu tinha dado um exemplo que é de um projeto parecido que o Bradesco já está fazendo, e ele virou na frente de todo mundo e falou... Sua ideia é horrível, sua ideia é muito ruim. Ele falou que ficou tão constrangido que ele falou, todo mundo percebeu na hora. E a pessoa, não sei, às vezes acha que é legal fazer isso, passar por cima dos outros, né? Mas tá todo mundo vendo. E ainda dentro disso tem o estagiário gamer, que talvez ele é o estagiário duas caras, ou o estagiário mística do X-Men, que muda de personagem ali. Porque, às vezes, na frente do gestor do time, ele é super de boa, ele coopera e tal. Só que quando você tá fazendo um projeto só com ele, só você e o outro estagiário, o outro estagiário e você, aí ele já não te trata dessa forma. Aí ele já te trata diferente. Aí ele já se posiciona mais, aí ele começa a ser meio cuzão. Só que na frente dos outros, não, ele não é assim. Tem essa variação, ou talvez até um tipo novo aqui. Variação. Estagiário místico, duas caras. Cara, é perigoso. Double face. O próximo tipo de estagiário, esse daqui é um estagiário que dá dó, porque ele também tem um bom coração. Esse tem um bom coração. Esse é o coração, Assim como o idiota motivado, ele também tem um coração muito bom.
que é o estagiário garçom. Por que estagiário garçom? Porque ele tá lá pra servir todo mundo. Ele é o estagiário que ele é suporte de todo mundo, ele ajuda em tudo que o time precisar, só que ele não tem nada dele, ele não tem nada próprio, ele não tem autonomia, ele não executa nenhum projeto, ele simplesmente fica assessorando a galera, né? O time tá lá trabalhando, mexendo nas ferramentas, ele tá segurando as ferramentas, passa uma chave Phillips, ele vai, pega e entrega. Só que aí no final nenhuma entrega foi dele, nada ele mesmo construiu ali. E aquilo, quando você pega muita coisa, você não consegue entregar tudo até o fim. Então você aperta uma chavinha aqui, aperta uma chavinha ali, e aí depois perguntam, qual que foi seu entregável? Eu ajustei aquela planilha. Eu cobrei fulano. Cara, isso não é um entregável. Isso faz parte do entregável final, mas... Que às vezes foi do analista, ele ajudou o analista a fazer isso. Então, assim... Nossa, cara, dá muita dó desse estagiário, porque ele é assim, todo... E a galera tem uma galera que se aproveita muito desse tipo de estagiário, porque como você falou, é um estagiário muito bonzinho, só que um dos piores defeitos ou qualidades que alguém pode ter é ser bonzinho demais, porque é aquilo, no final do dia sempre vai ter um malandro e um bonzinho vai se encontrar. Casimiro fala, todo dia um malandro... E um otário... todo dia um malandro e um otário saem de casa. Alguma coisa assim. Então, o bonzinho, nesse caso, é o otário. Porque ele não consegue falar não. Sim. E assim, o estagiário, ele não tem que ficar falando não pra tudo. Não tem. Tem muita oportunidade em você tá você tá disponível, sabe? O estagiário que tá disponível, que quer ajudar. O problema é quando você fala assim pra tudo... E não consegue focar no estratégico. Putz, às vezes é aquele projeto que você vai conseguir ter um puta entregável e aquilo vai contribuir pra sua efetivação. Ao invés de ficar fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho... E nem sempre vão te dar o projeto. Muitas vezes você tem que ir buscar. E o estagiário que é o garçom, ele não vai buscar o projeto pra ele. Só fica servindo as pessoas, entendeu? Então, porque pensa, muitos dos projetos mais relevantes que eu toquei, tanto como estagiário quanto como analista, não foram passados pra mim. Ninguém falou, Ricardo, faz isso. Foram coisas que ou eu levantei a ideia e aí executei, óbvio, validando e tal, ou eu fui me envolvendo com uma área, fui ficando curioso, fui não sei o quê. Só que o estagiário garçom, ele não faz isso. Por quê? Ele só tá servindo. Ele não é o estagiário que vai sentar na mesa pra comer. Ele não é o estagiário que vai pedir uma picanha. Não é esse estagiário, porque ele só serve. E aí, disso que você falou, nem todo garçom é bom, né? Tem o garçom que derruba a bandeja. Coitado do garçom, às vezes ele tropeça alguma coisa. Mas pode acontecer do garçom que derruba a bandeja, que é o quê? A pessoa que não sabe, o estagiário que não sabe falar não, ele só fica de suporte do time. Aí vem um analista, pede uma coisa. Ele, não faço. Aí vem outro analista, pede outra. Não, eu faço. E no mesmo cronograma. No mesmo cronograma. Aí chega num dia, ele tá com prioridade de 3 analistas diferentes pra fazer. Ele quer servir todo mundo, não soube falar não pra ninguém. E aí ele pegou o trabalho, ele comprometeu a fazer o trabalho do primeiro. O segundo pediu uma coisa. Aí ele deixa de fazer o do primeiro pra fazer o do segundo. Aí veio o terceiro, ele não faz o do segundo pra fazer o do primeiro. E aí começa esse negócio, que é quando o garçom tropeça e derruba a bandeja, sabe? Porque não soube falar não pra nada. E aí se queimou com tudo, né? Acaba se queimando com outras pessoas. Porque o problema do estagiário garçom é que ele não tem a habilidade da proatividade. Porque se ele tem o comportamento ali da proatividade, ele conseguiria ir atrás. Porque é justamente o que a gente... os nossos alunos, quando entram na mentoria Outliers, a gente gosta muito quando eles entram quando ainda nem começaram o estágio. Melhor momento pra entrar. Porque daí eles já conseguem assistir todas as aulas ali, participar das calls das mentorias semanais nas quintas-feiras, ouvindo o caso dos outros, porque quando ele chega, cara, ele chega ali, ó... É um superstar, ele chega se destacando total. Então, o que eu ia falar? Caraca, esqueci, me perdi. O que você falou me deu um insight que talvez seja relacionado. Lembrei. E a gente, muitos dos nossos alunos que entram, eles reclamam, primeiro mês de estágio, não tenho atividade nenhuma. Segundo mês de estágio, eu não tenho muita coisa pra fazer. Gente, o que eu faço? Não tem... E aí a gente fez uma enquete ao vivo ali na mentoria. Gente, quem tá aqui há mais de 3 meses, levanta a mão se no seu 3º mês você ainda tinha... Nossa, você tava cheio de atividade pra fazer... Ou, na verdade, levanta a mão que ainda não tinha tanta coisa pra fazer. A maioria levantou a mão. Porque os seus 3 primeiros meses... Ainda... Tem gente que até os 2 primeiros meses, mas...
cara, você não tem muita coisa pra fazer. É que é bom você ser o garçom, você chegar na galera Exato. do time, perguntar se precisa de ajuda, Só se que oferecer. o garçom do Outback, que é aquele garçom que vem todo dia. Olá, meu nome é Camila, hoje eu vou servir você, como eu posso te ajudar? Sabe, aquele garçom que tem a proatividade. Sim, e ele tem que medir muito bem quando que é o momento de parar de ser o garçom. Porque é isso, no momento inicial do estágio que você tá mais ocioso e você ainda não conhece muitas coisas, cara, você ser o garçom é muito legal. Porque você mostra proatividade, você pega coisa pra você fazer quando você tá ocioso e você ainda começa a se relacionar com o time. Só que passou 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, aí começa a ter mais demanda pra você. E ou você deixa cair as suas demandas pra ficar sendo o garçom ali do time, ou você nem pega demandas porque você tá servindo todo mundo. Então você tem que tomar muito cuidado, mas não é necessariamente ruim você ser o garçom. Porque é aquilo, ser garçom não é uma carreira. É um momento da sua vida que você tem pra conseguir uma grana, pra juntar, pra fazer alguma coisa. O estagiário garçom é a mesma coisa. Tem que ser um período, não carreira. O nosso próximo estagiário aqui é o estagiário... Esse pode ter 2 nomes. Ou ele é o estagiário isentão. Por que isentão? Porque ele não se posiciona em nada. Tá em uma reunião, a galera tá discutindo os pontos, ele fica quieto. Ele não dá a opinião dele, concorda não se posiciona, concorda com todo mundo. E aí ele tá isento. Não, concorda com todo mundo desde que não tenham 2 pessoas discordando, entendeu? Que senão, ele vira o quê? O estagiário sabonete. Porque aí ele não quer concordar com um, não quer concordar com o outro, que aí tá um tentando puxar ele aqui, o outro tentando puxar ele aqui, só que ele é um sabonete, ele pega e escorrega pra todo lado. Ele fica ali em cima do muro. Cara, eu tava pensando aqui, eu acredito que eu não tenha estagiado com nenhum estagiário isentão. Cara, eu já. Já? É comum, velho. Você tá, por exemplo, em uma reunião. É o estagiário que ele não posiciona. Ah, tá, porque não fala nada. Projeto. Ele não dá uma ideia, ele não discorda. Porque, pô, muitas vezes tava em reunião, tava discutindo o projeto, falava, não acho que seja isso, se a gente fizer dessa forma, puta, assim, eu não sei se é a melhor forma, já testei isso, não deu muito bom. Eu me posicionava, por exemplo. Ou quando eu recebia uma demanda do meu coordenador. Cara, eu não concordo tanto com esse ponto. Posso fazer essa parte diferente? O isentão, ele nunca vai fazer isso. Ele sempre vai... não, tá tudo bem. Ele não se posiciona. Você já comprou briga, por exemplo, em projeto? De você não concordar com alguma coisa? O isentão nunca faria isso. Entendeu? Às vezes tem até analista isentão. É verdade. Então, tinha compreendido errado. Tem muita gente isentona na carreira. Que daí aqui entra também um outro exemplo, que é assim, quando... Sabe quando o gestor pede feedback pro estagiário? Alguns lugares você faz o feedback 360 e o estagiário precisa dar opinião. E às vezes o estagiário tá vendo uma situação muito negativa ou um negócio muito positivo e a pessoa que não sabe dar, não consegue, sei lá, né? Não consegue... Parece que também essas pessoas não conseguem ter uma análise... uma opinião crítica sobre as coisas. Às vezes não é o isentão porque não quer. É porque não percebe, né? Não enxergou nada. Não tem insumo pra se posicionar, repertório pra se posicionar. É aquela galera que lê uma matéria ou lê um livro. Lê livro, só consegue entender exatamente o que tá escrito. Porque, por exemplo, quando eu leio alguma coisa, eu sempre começo a viajar. Caraca, isso aqui se relaciona com isso. Nossa, eu vou falar isso pros alunos, vou colocar numa aula assim, assado. Porque eu consigo ver várias situações naquilo, tanto positiva quanto negativa, quando poder fazer metáfora. Tem gente que só consegue ver o preto no branco e não consegue nem opinar, né? Fala, puta... Não sei se isso foi legal, se não foi. Não sei se é bom ou se é ruim. E por exemplo, eu lidei já não necessariamente com estagiários então, mas analistas então. Teve uma situação, por exemplo, que a gente tinha uma coordenadora e ela era muito boa, só que ela trocou de área. Então mudou muito, só que assim, ela trocou de área para um escopo totalmente diferente. E aí o que aconteceu? Ela ainda tava entendendo o que ela tava fazendo, tava apanhando assim, por causa da mudança de escopo, a forma de cobrar o time era diferente. E aí o que aconteceu? A galera não tava satisfeito, ela percebeu, e aí ela chegou no time e falou, gente, tô sentindo que tem algumas coisas que estão incomodando vocês, então eu quero que vocês me falem, tô aberta a isso, podem falar, podem se pronunciar. Aí, ela pediu feedback. Ela levantou a mão e falou, quero ouvir. Exato, e ninguém falava nada. Só que aí o que acontecia? A gente conversava, né? Só que chegou na hora de falar, muita gente não falava. Ou alguém levantou, a gente tem conversado sobre tal ponto e a gente não tá satisfeito com isso, por exemplo. E aí os isentões ficavam quietos.
eles não se posicionavam. É aquele que olha pra baixo, que começa... Nossa, tem uma cutícula na minha unha, né? Que não consegue nem trocar contato visual. Exato. E aí foi tenso, porque tava todo mundo insatisfeito, só que todo mundo se isentou ali. Aí disso daí, o que aconteceu? Ela falou, gente, tô vendo que vocês não querem falar nada, ninguém tá se posicionando, então teve que escolher uma outra forma, que aí pegou um ponto focal da área pra juntar os feedbacks de todo mundo e ter uma conversa em particular com ela. E aí eu fui esse ponto focal. Então eu tive que trazer todos os pontos que o time não tava satisfeito, mas não tava se posicionando muito. Não todo mundo, né? Mas algumas pessoas não se posicionavam. E aí eu tive que dar esses feedbacks pra ela, sabe? Então ele é essa pessoa. Ele não tá gostando, mas ele não vai falar que não tá gostando. Ele não concorda, mas ele não vai falar que não concorda, entendeu? Esse é complexo, né? É complexo. Esse daqui, cara... Que ele, de certa forma, não vai se prejudicar, nem sempre vai se prejudicar, mas não tem postura de líder. Ele não assume o risco. Ele não assume o risco de falar que não concorda com algo. Porque é legal, às vezes, você não concordar, né? Mas ele não assume esse risco, ele se isenta. Porque se você se posiciona, ainda mais quando você traz uma visão que nem sempre todo mundo tá olhando, cara, vão começar a te pedir mais opinião, porque você tem uma visão crítica, você tem uma opinião do negócio. E líder é isso, conseguir enxergar coisas que os outros não conseguem, lidar com problema, lidar com frustração. É difícil pra caramba isso, mas quem consegue se destaca. E aqui a gente tem que é o estagiário... Esse é o pior estagiário. Qual que é? Não, pode falar, eu só queria comentar que ele é o pior estagiário. Faça as honras. É que eu tô achando que eu pulei um aqui. Eu acho que a gente tá falando de A diferente. gente tá falando do estagiário sem noção. Eu tava falando de outro. Ah, porra. Pode falar desse, pode falar O estagiário sem noção, cara, é o pior tipo de estagiário, é o pior. Porque quando a gente fala do poderoso chefinho, ele é o quê? O estagiário que ninguém sabe que é estagiário, porque ele não se comporta como estagiário. Já o estagiário sem noção, ele não faz a menor ideia de como se comportar. Ele é aquela pessoa que não entendeu as normas sociais ali do ambiente corporativo que ele tá inserido. Ele não entendeu a mecânica de relacionamento da área. E aí ele só dá a bola fora. Só dá a bola fora. Quero exemplos. Nossa, esses tem muitos exemplos. Um exemplo. Conheci um estagiário sem noção que uma vez rolou... Amigo secreto. Amigo secreto de toda a gerência, né? Tipo, 30 pessoas no amigo secreto. Estipulou-se um valor de presente e tal. E aí esse estagiário, sem noção, ele ficou falando por umas 3 semanas. Meu presente vai ser sensacional. Meu presente vai ser sensacional. Elevou as expectativas. Elevou as expectativas e ficou falando pra todo mundo do presente dele. A gente chegou na hora da troca, todo mundo trocando e tal, e era um amigo secreto que roubava o presente. Então, ou você poderia ficar com um presente muito legal, mas alguém poderia roubar de você e te dar o pior presente da mesa, sabe? E aí, o que esse estagiário fez? Todo mundo comprou bebida, comprou, sei lá, uns negócios legais, sabe? Doce. Caneca. Coisas legais de se gastar com R$70. E esse estagiário, o que ele fez? Durante 3 semanas antes do amigo secreto, ele pegava uma nota de dinheiro e ele ia passando em lanchonete, banca de jornal, em barraquinha, em todo lugar que ele via, em boteco, e ele ia trocando essas notas por moedas de 50 centavos ou R$1. E aí, no fim, o presente dele era uma caixa com R$70 em moeda. Ele achou que seria super legal fazer isso. E a cara da pessoa? Não, na hora ninguém gostou, né? Quem pegou, tipo, todo mundo ficou, mano, é sério isso? É sério? Sabe, ficou meio comentado ali, ninguém falou diretamente na cara dele. Mas todo mundo ficou puto. E quem pegou o presente ficou muito puto. E ninguém roubou. Porque pegou o presente. Não, ninguém roubou, só que aí era a moeda de troca, né? Você pegava esse negócio e entregava pra quem tava com o melhor, porque ninguém ia roubar, entendeu? Então por isso que ficaram putos, porque ninguém queria pegar aquele negócio. E é muito fora da norma social ali do ambiente. Porque, pô, todo mundo levava um negócio legal e já é um negócio que muita gente também não gosta de participar do amigo secreto. Você mesmo. Então, não queria gastar dinheiro com isso, não sei o quê. Então, muita gente já não gosta de participar. E ainda vem alguém e leva um presente sem noção. Mas esse teve um estagiário também sem noção que você trabalhou que falou da maquiagem de uma menina, não foi? Sim, foi a mesma pessoa, inclusive. Eu não queria expor, mas já quis expor. Eu não falei nomes. Mas tava numa situação dessa, assim, era dentro da nossa coordenação, era todo mundo muito próximo. Ele era de uma outra coordenação, mas era na mesma gerência, então sentava todo mundo próximo. E aí ela tava contando que ela foi num rolê, saiu com um cara e tal. Ela, me maquiei toda, tava mó bonita. A gente saiu pra jantar e no final ele nem me deu um beijo, que não sei o que. Olha como eu tava. Ela mostrou, tipo, o look que ela tava. O look. Ela mostrou, olha, eu comprei roupa nova, olha aqui. Mostrou a foto no celular e tava falando pra gente que era próximo ali.
E aí ele olhou, nossa, mas também com essa maquiagem tava parecendo um palhaço. Falou isso pra menina. Só que qual que era o pior, assim, se fosse a gente falando pra ela, ia ser super na brincadeira, porque a gente era amigo, sabe? A gente zoava isso mesmo, brincava real. E ele não tinha intimidade. Ele não tinha intimidade com ela. E ele só soltou, não, mas também estava parecendo um palhaço. E aí ela deu uma patada. Então, assim, várias situações. A gente já teve também um amigo nosso, que ele era analista sênior, e aí ele foi pedir para um estagiário executar uma determinada tarefa, e aí ele falou, isso daqui não tá no meu job description, não tá no meu scope de atividades. E não fez. Isso é muito sem noção, mano. Porque você não faz isso, né? Teve também um amigo nosso que falou que a gestora pediu pra uma estagiária comprar um presente, alguma coisa do tipo, sei lá o que era, e o estagiário não comprou. E ficou por isso, não avisou ninguém. E aí? Cara, é muito sem noção, né? É muito sem noção. É muito sem noção. E assim, a gente trouxe alguns exemplos extremos, mas é normal você ser um pouco sem noção no começo, justamente porque você não conhece. Você nunca trabalhou antes, tá nas primeiras experiências, então é natural você ser meio sem noção. Mas, cara, seguro que você vai falar se você não tem certeza. Então, por exemplo... Com piada, né? Principalmente, com piada, essas coisas. Teve uma vez que um estagiário perguntou o que é dissídio, que a galera tava falando que ia receber o dissídio e tal, que poderia tirar o dia do dissídio. Aí ele, o que é dissídio? Aí a galera explicou. Dissídio é quando você, durante o ano inteiro, você não teve nenhuma falta não justificada. E aí você ganha um dia de folga. Ele, nossa, mas a pessoa vai trabalhar o ano inteiro sem faltar nenhum dia? Tipo, foi muito sem noção, porque, você tá no trabalho, você não tá na escola, ninguém falta no trabalho. Hoje eu não quero trabalhar, tô cansado. Não existe isso. Então foi um comentário sem noção. Eu já fui também, já tive uma sem noção, que ficaram me zoando por um tempo. O que você fez? Porque, assim, no Itaú não podia muito fazer hora extra, né? Como analista, a gente não podia fazer hora extra na minha área. A gente, quando ficava, um dia que você ficou 9 horas, no dia seguinte você tinha que trabalhar 7. Então, você sempre tinha que compensar as horas. E eu já era analista, tinha acabado de ser efetivado, mas eu fui efetivado muito rápido. Então, eu ainda não tinha entendido essa questão de como funcionavam os bancos de horas dos analistas. E aí, um dia eu fiz hora extra além, fechei o mês sem compensar essa hora. E aí, eu tava tentando entender o que eu fazia, porque acho que deu um problema no meu ponto, alguma coisa. Aí eu fui falar com o RH, e aí eu conversando com o RH, não tem problema, essa hora a mais a gente vai te transferir, vai pagar essa diferença de valor pra você, não tem problema. E eu cheguei no meu gerente e falei, Marcelão, que ele tinha falado comigo preocupado, né, que tinha ultrapassado uma hora. Falei, Marcelão, fica tranquilo, já conversei com o RH, o meu gerente, já conversei com o RH, eles falaram que tá tranquilo, que eles pagam. Aí, como assim eles pagam? Que o problema era pagar, entendeu? Que saía do orçamento da área e dava uma B.O. E eu não sabia, eu fui sem noção. Não, fica tranquilo que eles pagam. E aí ficaram me zoando por mó tempo. Aí tudo que acontecia na área, não, fica tranquilo que eles pagam. Me zoavam. Então eu fui sem noção também. Mas foi um sem noção leve. Você tem que tomar cuidado, principalmente, com o sem noção pesado, que é tipo de coisa que te queima muito, né? Isso daqui foi uma piada, ficou zoando, depois a gente conseguiu resolver. Mas tomar cuidado com outros tipos de casos sem noção. E vamos pro próximo estagiário, que é o estagiário... É o estagiário gangster. Gangster? O que seria um estagiário gangster? O estagiário gangster é o que gosta de andar em gangue. Em gangue? A gangue dos estagiários. Nossa. Você olha assim pra mesa do almoço e tem aquela mesa fedendo a leite, que só tem estagiário reclamando do gestor, reclamando das atividades, reclamando da faculdade, combinando as 500 festas que vai no final de semana, combinando de começar a trabalhar às 7 horas da manhã pra sair mais cedo na sexta-feira. É o estagiário que só anda com outros estagiários. Ele só se relaciona com estagiários. Do happy hour. Happy hour gruda ali nos outros estagiários. E qual o problema? Tem problema nisso? Tem problema nisso. Porque aquilo que eu falei no começo desse podcast, você é a média das 5 pessoas que você mais anda. E você é a média das 5 pessoas que você mais anda, e as outras pessoas vão te comparar com quem você anda. Porque se você começar a andar, por exemplo, faz um teste. Começa a andar no seu estágio. Chama analistas pra almoçar, mesmo que você não conheça, chama pra se relacionar, chama coordenador, gerente. Não é porque você é estagiário que você não pode se relacionar com gente mais alta. Chama pra almoçar, se relaciona. Você vai ver como as pessoas vão começar a te olhar. É uma outra visão, é um outro olhar. Fala, caraca, puta, que da hora, caramba, nossa, bem relacionado, nossa, tô pensando na carreira. Se você anda só com estagiário, tá todo mundo cagando pra você. E você começa
a ter referências só de estagiários, você não tem papos mais estratégicos, porque estagiário na mesa de estagiário só fala besteira. Só fala besteira, cara. Não vai falar, meu, e aí? Cara, cometi um erro aqui no meu estágio, mas eu aprendi muito com isso, minha gestora me alertou. Puta, a outra pessoa já tá escutando ali o outro estagiário, já tá aprendendo junto. Não. Estagiário, como que conta um problema? Cara, você acredita que a minha gestora veio falar que eu tava fazendo assim, assim, assado? Piranha, o outro estagiário responde. Vagabunda, você acredita? Cara, ai, é um absurdo, né? Eu dou meu sangue pra ela me falar isso. E estagiário, assim, cara, não vê a carreira de forma estratégica. Não. E isso te prejudica como profissional. E tem um outro fator que a gente falou muito de você estar bem relacionado e você entender o que tá rolando na área, você ser alertado, ó, fulano vai sair, tem uma mudança, você recebeu um conselho, uma orientação. Se você só anda com estagiário, você não tá andando com as pessoas que poderiam gerar essa abertura. Você não tá no meio dos analistas, não tá no meio dos coordenadores, que estar com eles é o que ia gerar abertura pra receber esse tipo de informação. Então você já não tem isso. Só que se você tem a sua gangue de estagiário ali, o outro estagiário também não tem acesso a isso, que poderia compartilhar com você. Então você começa a se fechar. Você acaba sendo a pessoa que vai pro estágio só pra ganhar o dinheiro. Porque você não tá pensando na sua carreira. Só pensa ali no seu estágio, fiz aqui meu trabalho, agora é o momento do meu almoço, vou ter um momento de lazer, vou trocar ideia, vou não sei o que, não pensando que, pô, o momento de almoço também é um momento de carreira, também é um momento estratégico. A galera não pensa nisso, é bizarro. A gente teve uma aluna que ela tinha acabado de entrar no estágio, e ela, na verdade, não sei se ela tinha acabado de entrar no estágio, acho que ela já tava há um tempo, mas vieram algumas pessoas novas pra uma área ali, e aí ela começou a andar só com estagiários. E ela falou, cara, eu tô começando a ser vista. Até o meu pessoal da minha área tá falando que eu só ando com fulanos e tal. E a galera vê e comenta. Vê e comenta, óbvio. É que nesse caso comentaram na cara dela. Então, assim, é muito importante você entender que toda ação tem uma reação. É a base da química aqui. Tudo que você faz, o estagiário que não é estratégico a carreira acha que só tá almoçando com os colegas estagiários. Mas não, as pessoas estão falando de você pelas suas costas. A sua imagem é nada mais, nada menos do que isso. É o que as pessoas falam quando você sai da sala. Que falam bem, falam mal. É estagiário, é bem... Tá aprendendo ainda sobre a vida. Se você é reconhecido como essa pessoa, tem algo errado. Você já foi convidada pra gangue? Já fui excluída da gangue. Já foi excluída daqui? Cara, nunca gostei de andar com estagiário. Pra mim era triste. Aí na base tinha a gangue dos estagiários, né? E eu me recusava. Nada contra a galerinha que estagiou na mesma época que eu. Mas assim, me recusava. Porque na base eu entrei ali como estagiária pleno. E eu já queria ser sênior, assim, o mais rápido possível. Falei, nem a pau que eu vou me rebaixar aqui, que sacanagem. Mas nem a pau que eu vou ser vista com outros estagiários. Eu vou ser vista aqui como a estagiária que... Cara, a Camila... Nossa, eu queria que todo mundo lembrasse de mim por alguma coisa muito excelente. E aí, só que eu também tenho muito... Eu via muito importante se relacionar com todo mundo, inclusive com estagiários. Então eu pegava alguns almoços pra almoçar com a galera. Então eu via que eles estavam indo almoçar, que gangue de estagiário tem a mania de ser o primeiro a sair pra almoçar. Não sei se já percebeu isso. Dá o horário aqui... Você vê já uma movimentação, né? Normalmente são os primeiros a sair. E aí eu já me... Pô, posso almoçar com vocês? Aí ficava aquele almoço meio assim. Eu sabia que eu não me encaixava tão bem, sabe? Não dava... Tava tentando se enturmar. Tava tentando me enturmar, mas não ia tão a fundo. Você mas... que se convidou pra gangue. Então. Eu me convidei, mas não pra participar. Só pra... Puta, o que vocês fazem, né? Como que vivem? Como vivem? Que comem? Que conversam? Mas era importante, porque eu ficava sabendo de coisa... que também só estagiário tem informação. Que estagiário é um ser fofoqueiro. Então, eles contam. Por isso que é bom ser bem relacionado. No grupo em si, eu não tinha muito match. Mas com as pessoas, individualmente, sim, tinha bom relacionamento. Eu já fui pra alguns almoços, assim, com estagiários. Foi bom, por exemplo, quando eu comecei, que eu tava chegando no estágio, aí tiveram 2 estagiários que me chamaram pra almoçar e, pô, foi super legal, porque eles já estavam há mais tempo, eles estavam quase sendo efetivados. Estavam me enturmando, então foi super legal e eram pessoas de referência, né? Ficavam como um apoio ali pra mim. Só que depois eu não curtia muito, porque era justamente isso, o papo era muito, ai meu, nossa, fofoca de festa, fofoca de não sei o quê, e eu não curtia muito, às vezes até de trabalho também eu não gostava muito.
momento, sabe? Então, as poucas vezes que eu fui foram meio assim e eu sentia que não agregava. Então, eu não evitava, óbvio, pensando nessa questão de relacionamento. Então, de vez em quando eu ia, trocava ideia, happy hour também, mas eu não me inseria totalmente, sabe? Eu não era membro fixo. Eu era paisana ali como que é o infiltrado? Não infiltrado? Eu tava meio paisana ali, aparecia de vez em quando, sabe? E era bom nesse sentido, mas sempre, cara, não faça isso. Se você tá observando que no seu dia a dia você só anda com o estagiário, só almoça com o estagiário, no happy hour só tá junto com o estagiário, cara, tem alguma coisa errada aí. Não faça isso. Errou. Último estagiário é o que a gente fala que tem que ser a sua meta como estagiário, para justamente você se tornar um efetivo, um analista júnior, que é o que dá nome a esse canal, que dá nome à nossa página, você se tornar um estagiário sênior. E o que é o estagiário sênior? É muito importante a gente deixar muito claro que você ser estagiário sênior não tem nada a ver com o seu tempo de cadeira. Porque tem gente que acha que é isso. Ah, sênior? Nossa, então tem que passar 7 anos como estagiário pra você ser estagiário sênior? Não, porque a gente fala aqui que analista tem analista júnior, pleno e sênior. Quando você vai sendo quando você vai sendo promovido, quando você vai tendo mais responsabilidade, você vai mudando de cargo. Só que estagiário, você entra estagiário cometendo um monte de cagado, você é estagiário. Você tá estagiário quase sendo efetivado, você continua sendo estagiário. Então a gente criou essa segmentação aqui, esses cargos, né, dentro do estágio para ser um estagiário júnior, que é justamente quem acabou de entrar e comete um monte de cagada, é o virgão, que comete um monte de erro que a gente citou aqui. Tem o estagiário pleno, que já tá começando a ter noção do que é o trabalho dele, do quando ele erra, quando ele faz coisas boas. Já o estagiário sênior, ele tem muita clareza que ele tá mandando muito bem, que ele tá se destacando, ele já ocupa uma cadeira maior do que a dele, então ele já age antes de fato de ser ali no cargo descrito como analista. Então o estagiário sênior, ele é tudo... Ele tem protagonismo, né? Ele vê a carreira dele de forma estratégica. Tudo ele faz com muita consciência. É muito do oposto de vários pontos que a gente trouxe aqui. Então ele não é o isentão, ele se posiciona, ele argumenta, ele traz ideias, ele não é o idiota motivado, porque ele valida, ele entende o cenário. Ele não é o sem noção, porque ele já entendeu a mecânica ali de relacionamento, ele sabe como se portar, ele observa. Ele não tá na gangue, porque ele tá se relacionando com os analistas do time, tá se relacionando com os gestores, tá entendendo, se relacionando com as outras áreas. Ele não vai pro almoço pra ficar batendo papo. Ele vai pro almoço pra criar conexão com o time, pra se aproximar das pessoas, pra criar relacionamentos estratégicos. Então, é praticamente o oposto de vários pontos que a gente trouxe, né? Ele levanta assuntos difíceis com o gestor, pede feedback, fala sobre efetivação, não espera, faltam 2 meses pro meu contrato acabar, como que eu falo com o meu gestor? Não, o estagiário sênior já tá planejando. A efetivação não é uma surpresa pro estagiário sênior, muito pelo contrário, existe uma previsibilidade muito grande ali com o estagiário sênior, que é esse o tipo de estagiário que a gente quer que todos os estagiários cheguem ali para justamente ter a efetivação e se tornar um outlier, que é o que a gente chama de fora da curva. E só tem um problema para isso, né? Porque você tem a curva de aprendizado. Então você começa como estagiário júnior, pleno e sênior. E qual que é a questão? O estagiário sênior é justamente a pessoa que tá ali na zona da efetivação, que ela tá no cargo de estagiário, só que ela já se posiciona, já executa, já entrega, já se relaciona como analista. Então ela é o analista que ainda não recebeu o reconhecimento do cargo oficial ali. Só que qual que é a questão? Você só vai ser efetivado no seu estágio quando você virar estagiário sênior, quando você for estagiário sênior. Só que tem gente que chega até o final do contrato e não conseguiu se desenvolver para virar estagiário sênior até lá. E aí não é efetivado. Tem gente que vai virar estagiário sênior no último dia, no último mês de contrato. E aí não vai ser efetivado também. Por quê? Você precisa de tempo para provar. Porque às vezes pode ter sido só um mês que você se performou bem. Foi só um mês que você deu uma melhorada. Mas pô, às vezes vão querer te observar por mais tempo nisso daqui. Então toma muito cuidado no estágio para não deixar chegar no final do estágio e você não ter certeza que você vai ser efetivado. Que foi justamente por isso que a gente criou a mentoria Outliers, para acelerar todo esse processo aqui de desenvolvimento. Que a mentoria Outliers é uma mentoria de aceleração de carreira.
Então, todos os pontos que a gente comentou aqui, cara, a gente não deixa os nossos mentorados caírem nesses erros, porque a gente já mostra o caminho, a gente já, como a gente disse, né, vários desses daqui a gente já cometeu, a gente já foi vários desses tipos de estagiário, só que a gente já traz todo esse conhecimento do que você não pode fazer e do que você tem que fazer para os nossos mentorados não caírem nessa mesma coisa aqui, e isso faz com que acelere a carreira, que é o que a gente tá observando, né, o João foi efetivado no Bradesco em 8 meses, a Geisa foi efetivada numa empresa de agro multinacional chinesa em 6 meses. E detalhe, né, na área dela, a galera no geral era efetivada como assistente. Ela já foi efetivada diretamente como analista e isso ainda faltando tempo para ela se formar. O Pedro, que foi efetivado na IBM com apenas 4 meses. 4 meses de estágio, é surreal. Então isso é o impacto de você saber exatamente o que você tem que fazer, você ter pessoas de referência que estão lá para te ajudar, que estão lá para te orientar, para te dar ali os direcionamentos do que fazer, porque isso acelera muito, muito, muito seu processo de efetivação. Inclusive, se você tem interesse em entrar na mentoria Outliers, o link da lista de espera vai estar aqui embaixo. Lá também vai ter um botão que você pode conversar com a gente, caso haja alguma dúvida, então você pode tirar todas elas. Ou até ver se tem alguma vaga disponível, né? Porque tem a lista de espera, mas às vezes a gente pode tentar te encaixar. Então, qualquer coisa chama a gente no direct também. E eu quero que você comente aqui. Se você estiver vendo a gente pelo YouTube, comenta aqui. Você já trabalhou com algum tipo de estagiário que a gente já falou aqui? Conta alguma história, conta alguma situação de como foi, que depois no próximo podcast a gente vai usar essa história aqui, porque com certeza você já trabalhou com diversos tipos de estagiários que a gente citou aqui. E se você ainda nunca estagiou, já fala qual tipo de estagiário que você nunca vai ser. Tipo, se você não conseguiu o seu estágio ainda, fala qual tipo de estagiário de jeito nenhum você vai ser quando você passar no seu estágio foda. E esse foi mais um episódio do Pod Estagiário, o podcast oficial do Estagiário Sênior. Se você não acompanha a gente nas outras redes sociais, diariamente a gente produz conteúdos no Instagram pra te ajudar a conquistar o estágio foda e pra ajudar estagiários rumo à efetivação. O nosso Instagram é @estagiario.senior. O link também vai estar aqui embaixo. TikTok, Estagiário Sênior. YouTube, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, porque toda semana a gente tem episódio de podcast aqui e também um vídeo pra te ajudar rumo à efetivação ou rumo ao estágio foda. Tamo junto e até o próximo episódio.